Olá, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal VS Consultoria. Gente, vocês sabiam que é possível trocar a multa de trânsito por uma advertência? É isso mesmo, eu não estou doido não. Você que foi multado, é possível você fazer a troca dessa multa por uma advertência por escrito. E é isso que eu vou te mostrar neste vídeo. Primeiramente, nós precisamos verificar se isto tem previsão legal em alguma lei. E nós vamos verificar, evidentemente, na lei mais óbvia, aonde? No Código de Trânsito Brasileiro. Então é para lá que nós vamos e eu já te mostro, além do Código de Trânsito Brasileiro, mais uma resolução que dá essa possibilidade, este embasamento legal, ok? Vem comigo na próxima tela. Vamos jogar no Google aqui o CTB. CTB para a gente ver se acha o Código de Trânsito Brasileiro e vamos acessar. E aqui está o Código de Trânsito Brasileiro. Vamos ver se a gente acha algum embasamento para isso. E veja, logo de início no artigo 24, que trata, para conhecimento de vocês, o artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, ele trata da competência dos órgãos e entidades executivas de trânsito municipais. Então, ele fala da competência desses órgãos no âmbito municipal. E se pegarmos aqui o inciso 6º do artigo 24 do CTB, nós encontramos a primeira possibilidade como previsão legal, porque ele diz que é competência desses órgãos e entidades de trânsito executivo municipal a fiscalização de trânsito nas vias terrestres, edificações, e uso públicos e edificações privadas de uso coletivo. Então, o que cabe para esses órgãos municipais fazer? Cabe a eles autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis. Mais para frente nós vamos falar o que vem a ser uma medida administrativa, tá? Medida administrativa cabíveis e as penalidades de advertência por escrito. Opa, já achamos aqui, então tem previsão legal. Então está falando aqui que o órgão ou entidade de trânsito executivo municipal, ele pode aplicar a penalidade de advertência por escrito. Certo? E nós vamos lá ainda para o inciso 7 e ele diz o seguinte: aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa. Tá vendo aqui, ó? Aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa. Então, aqui no artigo 24 nós já achamos relacionado aos órgãos e entidades executivas de trânsito municipal. Além do artigo 24 do CTB, se dermos uma olhada lá no capítulo das penalidades, no CTB, encontramos logo no artigo 256 que diz o seguinte: a autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro da sua circunscrição, deverá aplicar as infrações nele previstas. Dentre essas penalidades, tem aqui logo de início a advertência por escrito. Então, está bem embasado no Código de Trânsito, mas nós vamos além. Veja que além do artigo 256, aqui no artigo 267 diz o seguinte, enquanto no artigo anterior ele trata das penalidades, ele diz aqui da possibilidade da aplicação da advertência por escrito. Ao assim disciplinar, poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de trânsito. Veja que o A está craseado. Então, pode haver aqui a substituição da infração de trânsito por uma advertência por escrito, desde que essa infração de trânsito ela seja de natureza leve ou média. Então veja, se a infração de trânsito for de natureza média ou leve, ela poderá ser substituída por uma advertência por escrito. E aí você não tem a penalidade de multa. Passível de ser punida com multa, não sendo reincidente. Então, quais que são os requisitos para eu pedir
solicitar a advertência por escrito ao invés de uma multa. Então, eu não posso ser reincidente. Eu, como infrator, não posso ser reincidente na mesma infração. Veja, tem que ser na mesma infração nos últimos 12 meses, quando a autoridade, considerando o meu prontuário, né, como infrator, entender que esta providência seja mais educativa. Então, ele vai pensar, ao invés de eu aplicar uma penalidade de multa média ou leve, né, eu vou aplicar uma advertência nesse sujeito. Então, é isto que o dispositivo legal está nos dizendo. Veja o seguinte, eu chamo a atenção de vocês para a questão aqui da reincidência. Tem que ser reincidente na mesma infração. Se eu cometo uma infração de natureza média e no período, por exemplo, de 6 meses, eu cometo outra infração de natureza média, mesmo assim, eu ainda possuo os requisitos para pleitear a advertência por escrito. Por quê? Porque o dispositivo legal assim disciplina. Ele diz que tem que ser uma reincidência na mesma infração. Se for 2 infrações média, né? Entretanto, distinta, não for da mesma natureza, eu ainda estou com os requisitos intactos. Tudo bem? O parágrafo 1º do artigo 167, ele também trata da advertência, só que nós não vamos falar disso hoje para não confundir a cabecinha de vocês, ok? Porque ele trata de acréscimo do valor da multa. Então, se atenhamos apenas e tão somente aqui na aplicação da advertência por escrito. Para tratar do valor da multa, deixaremos para uma próxima oportunidade. Vem comigo lá para outra tela. Agora que você já sabe que existe a previsão legal para pleitear a substituição da penalidade de multa por uma advertência por escrito, eu vou te explicar como você fazer isso. E a minha recomendação é que você adote o seguinte procedimento. Presta atenção nisso, que é o intuito principal do vídeo. Então, primeiro você vai fazer um recurso da defesa da multa de trânsito. Pode requerer desde o início, mesmo na defesa prévia, ou até mesmo, este é o meu entendimento particular, ou até mesmo nos demais recursos, desde que o órgão executivo possa avaliar essa situação. Então você vai fazer um recurso normal e eu vou até o final com você te mostrando aonde você vai pedir. Vai fazer todo o embasamento dos fatos, da argumentação jurídica, um recurso normal, e aí no meio desse recurso você vai pedir que seja lhe aplicado subsidiariamente a advertência por escrito. Você vai colocar o embasamento, como eu te disse, que é, como nós vimos há pouco, o artigo 267 do Código de Trânsito Brasileiro. Além do artigo 267, esta previsão também está contida lá na resolução 619 do CONTRAN. É uma resolução do ano de 2006 e ela disciplina o embasamento para você fazer isso. Aqui no campo dos pedidos, depois que você fizer todo o seu recurso, lembrando, só para ressaltar, antes de eu te mostrar lá como você pedir, para você ter acesso a esses recursos, nós vamos deixar um link. Eu tenho um acervo de modelos de recursos para defesas de multa, para defesa do processo de suspensão do direito de dirigir, bem como para a cassação da CNH. Este acervo de modelos de recursos já pronto, basta você colocar seus dados e os fatos, narrar os fatos do cometimento da infração, que as teses jurídicas, que é a parte mais complexa, todas nós já fizemos, ok? Você adquirindo está pronto, igual a esse que eu estou te mostrando. E aí vem aqui no campo dos pedidos, dando seguimento, né? Veja que isso aqui a gente pediu até o efeito suspensivo, e aí você coloca em um dos itens dos pedidos, você coloca que caso não seja o entendimento da autoridade, pela anulação, que seja então aplicado de forma subsidiária, né, um pedido subsidiário, a penalidade de advertência por escrito,
com embasamento em tudo que você disse acima, além do artigo 10 da Resolução 619, de 6 de setembro de 2016. Por fim, você pugna que todos esses argumentos sejam motivadamente cotejados, sejam analisados, sob pena desses embasamentos serem reivindicados nas próximas fases recursais. E como você vai fazer isso? Sob pena de se aplicar aqui o princípio de que todos aqueles argumentos que não for enfrentado pela autoridade administrativa deverá ser considerado como verdadeiro. Isto tudo que eu estou te falando tem previsão na Constituição Federal, que diz que o ato judicial, bem como o ato administrativo de toda e qualquer autoridade pública deve ser devidamente motivado, fundamentado. Além disso, está lá no artigo 15 e artigo 489 do Código de Processo Civil, que trata dos elementos essenciais de uma decisão judicial, ok? Este era o vídeo de hoje. Espero que eu tenha esclarecido essas dúvidas no sentido de requerer a substituição da penalidade de multa pela advertência por escrito. Isso tudo com base no CTB, artigo 256, bem como a resolução 619 do CONTRAN. Este, repito mais uma vez, eram as informações do vídeo de hoje. Um forte abraço para você. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Inscreva-se no meu canal para dar aquele apoio moral para a gente. Deixe o seu joinha e fique atento ao meu próximo vídeo. Estou sempre publicando assuntos importantes e relevantes como este que eu estou te falando agora. Um forte abraço para você.